Olá, alunos do nono ano, professor Esquilace aqui, tudo bem? Eu vou começar a gravar as minhas aulas e vocês vão poder assistir no YouTube, né? Vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem e a hora que vocês quiserem também, tá? Por uma questão de segurança, para não ter perigo de pessoas entrarem durante a aula e ficar colocando coisas inadequadas principalmente para vocês. Então, por uma questão de segurança, eu vou começar a gravar as aulas e o bom é que se você tiver dúvida, você pode voltar no que eu falei antes para esclarecer a dúvida, ou se tiver dúvida, você pode me mandar no e-mail que está aí, o antoniojunior.educacau.pmrp.usp.gov.br. Tá bom? Então vamos lá. Essa terceira aula aqui, né, sobre o sistema reprodutivo, né? O crescimento, as fases da vida. Então vamos ver aqui. Em relação às fases da vida, inclusive eu vou assim, vou estar dando uma lida para, como faz tempo que a gente não tem contato, para lembrar como é que se estuda, né? Como é que você lê um texto para poder responder, né? Entender o texto e aí responder qualquer pergunta que foi feita, que é o que eu coloco para vocês lá no ler, né? Ler o texto, entender o texto, refletir sobre o que você leu e entendeu no texto para poder responder as questões. Então, de uma maneira geral, vamos começar aqui para entender como é que a gente lê um texto para poder entender ele. Então, vamos lá. Fases da vida. Então, a maioria dos ciclos, né, de vida, ele apresenta diferentes fases. Então, nós, os seres humanos, essas fases, elas são percebidas através do crescimento, das transformações do corpo, dos comportamentos e também na forma de pensar. Então, a gente vai estudar alguns aspectos de cada uma dessas fases. Então, a primeira fase, que é a fase da infância, é uma fase de crescimento e aprendizado. Então, durante a infância, ocorre o crescimento de estruturas corporais da criança, que pode ser observado pelo aumento de peso, da altura, né, que ela apresenta nos seus primeiros anos de vida. Então, nessa fase, vai ocorrer também o desenvolvimento de algumas partes do corpo, como o cérebro, os músculos e os nervos. Então, esse desenvolvimento ele é percebido porque, quando muito pequenos, os bebês ainda não conseguem sustentar a própria cabeça, não conseguem nem andar e muito menos ficar em pé sem um apoio. E a cabeça do bebê também é proporcionalmente muito grande em relação ao resto do corpo. Em relação às estruturas internas e externas do sistema genital, já estão formados nessa fase. Então, a presença dos órgãos sexuais corresponde ao que a gente chama de características sexuais primárias. Então, só é possível distinguir um menino de uma menina nessa fase de infância aí pelos órgãos sexuais externos. No caso dos meninos, o pênis e o escroto, né? E no caso das meninas, o pudendo, que é a chamada vulva, ou a abertura da vagina, tá? Já na fase de adolescência, também ocorre crescimento e aprendizado, mas tem transformações durante a puberdade. Tá? Então, durante a adolescência, o corpo e o comportamento passam por rápidas e mudanças intensas. O início e o fim da adolescência variam de um indivíduo para outro. Em geral, essa fase está compreendida entre os 10 e os 19 anos de idade. A puberdade, que indica o princípio da adolescência, é definida pelo conjunto das transformações psicofisiológicas que estão ligadas à maturação sexual, ao amadurecimento sexual. Então, essas mudanças, elas trazem a passagem progressiva da infância à adolescência. Então, a partir do amadurecimento dos órgãos sexuais, inicia-se a produção de hormônios sexuais que são responsáveis pelo que a gente chama, né, pelo aparecimento das características sexuais secundárias, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, na puberdade, além dessas transformações físicas, o ser humano ele passa por mudanças de comportamento, mudanças comportamentais, que podem gerar incômodos, inseguranças e frustrações.
É nessa fase que começam a surgir preocupações como a aparência do corpo. Segundo dados do IBGE Teen, né, que fez uma pesquisa com adolescentes, a aparência do corpo e do rosto são os principais motivos de atos de intimidação e de agressões físicas e psicológicas entre colegas, que é o que a gente conhece como bullying, né? Então, na adolescência também inicia-se o interesse sexual, a busca pela independência e também pela identidade e a necessidade de explorar os sentimentos e o próprio corpo. Então, esses e outros interesses, ora aproximam-se de preocupações da vida adulta, ora retornam para os caminhos da vida infantil. Então, esses conflitos são bem comuns para todos os adolescentes, né? É uma fase, como nós vimos ali, de transição, há uma transformação durante essa fase. E também é comum que os adolescentes se aproximem de outros adolescentes com interesses similares e gostos parecidos, como músicas, tipo de roupa, o esporte, entre outras coisas. Alguns sites da internet, redes sociais, alguns aplicativos para celular aproximam ainda mais os adolescentes, que podem estar conectados mesmo separados por quilômetros de distância. Alguns cuidados, claro, precisam ser tomados, já que na internet a invasão da privacidade, o compartilhamento de publicações privadas e o cyberbullying, que é quando uma pessoa, um grupo de pessoas sofre algum tipo de violência verbal, com mensagens destrutivas e agressivas ou até imagens perturbadoras, são cada vez mais comuns. Então, até em função disso que eu não vou fazer o meeting, eu vou trabalhar com vocês através do YouTube para que vocês tenham essa proteção. Agora, outra fase, né, que é a idade adulta, que já é o corpo desenvolvido, né? Então, passou a adolescência, o ser humano vai chegar à fase adulta. Então, eu já digo, primeira coisa, curtam bastante essa fase de adolescência aí, porque esse adulto começa a ficar chato, tá? Então, por volta lá dos 20 anos de idade. Então, é nessa época que o corpo está completamente desenvolvido e as mudanças biológicas que ocorrem na adolescência já estão estabilizadas. Agora vamos entender o que são essas características sexuais secundárias e em relação sobre o sistema genital. Então, durante a adolescência, né, nós já vimos as pessoas passam, né, por transformações físicas relacionadas ao desenvolvimento dos órgãos genitais, que são as chamadas características sexuais secundárias, que com certeza vocês estão passando, já passaram ou vão passar, né, por essa fase de transição. Então, no caso das meninas, essas transformações elas vão incluir o desenvolvimento dos seios, o que a gente chama de menarca, que é a primeira menstruação, e começa a ter o surgimento de pelos na região pubiana e nas axilas. E também tem o início da redistribuição da gordura no corpo, com o aumento dos quadris. Então, isso tudo é ocasionado por essas mudanças, essas características sexuais secundárias. Nos meninos, você já começa a observar o aumento da massa muscular, começa a ver alterações da voz, que começa a ficar mais grave. Então, há um crescimento de pelos na face, na região pubiana e também nas axilas. Né? Quer dizer, começa a surgir aqueles penachos de que vai ser um futuro bigode ou uma futura barba. E já vou dizendo para os meninos, é muito chato ter barba, viu? Tem que fazer sempre, às vezes se você vai deixar a barba crescer, você tem que cuidar dela também. Então não é tão simples assim, não. Então tudo isso que eu falei aqui, essas transformações que eu falei, elas são determinadas pelo amadurecimento das glândulas sexuais, que no caso das meninas são os ovários e dos meninos os testículos. Então, lá nos ovários, como houve o amadurecimento dos ovários, que é uma glândula sexual, começa a haver a produção de hormônios, né, como o estrógeno e a progesterona. E no caso lá dos testículos, né, que é a glândula sexual dos meninos, começa a haver a produção de testosterona. Então, agora para estudar mais sobre esses sistemas genitais masculino e feminino, vamos ver o seguinte. Primeiro, que os hormônios sexuais não são os únicos responsáveis. Então, as mudanças da adolescência ela não se resume somente à maturação do sistema genital.
Também podem ser observados, por exemplo, mudanças no padrão de crescimento, distúrbios alimentares e alterações no padrão de sono, que estão associados ao desequilíbrio de algum hormônio, como, por exemplo, o hormônio do crescimento, os hormônios da tireoide, ou os hormônios associados ao relógio biológico, como a melatonina e o cortisol. Quer dizer, como eu disse, o corpo está numa constante transformação. Também é visível algumas mudanças de humor, né, que também estão associadas a essas transformações estruturais e de funcionamento do cérebro. Então, entre essas transformações está também o aumento da sensibilidade do hipotálamo ao hormônio testosterona, que pode causar momentos de agressividade e irritação dos meninos. Alguns adolescentes sentem apatia, depressão e falta de disposição associadas a disfunções lá na tireoide, certo? Então vamos ver aqui primeiro o sistema genital masculino. Então, o sistema genital masculino, ele produz os gametas masculinos, que são os espermatozoides. Então, vai permitir a deposição do sêmen quando estimulado durante, por exemplo, um ato sexual. E também ele produz o hormônio testosterona, como a gente já viu lá. Então, o sistema genital masculino ele é constituído de testículos, que estão dentro do escroto, né, que é o chamado saco escrotal. Temos os epidídimos, os dúctios deferentes, as glândulas vesiculosas, a próstata, a uretra e o pênis. Então, nós temos aqui essa descrição, né, as glândulas vesiculosas. São glândulas que estão localizadas, né, atrás da bexiga urinária, que produzem um líquido viscoso que nutre e facilita o deslocamento dos espermatozoides, que é o chamado líquido seminal. Esse líquido ele vai fazer parte do que a gente chama de sêmen. O escroto é aquele que vai abrigar os testículos fora da cavidade abdominal e é formado por pele e músculos. Tem o dúctio deferente, que são dois canais que levam os espermatozoides dos epidídimos até a uretra. E nós vamos ver o que é epidídimo daqui a pouco. A próstata ela produz uma secreção que lubrifica e prepara a uretra, protegendo os espermatozoides. Essa secreção também vai fazer parte do sêmen. Agora sim, os epidídimos, eles são órgãos, está aqui, ó. Eles são órgãos localizados sobre os testículos, local de amadurecimento e armazenagem dos espermatozoides. Os testículos são glândulas localizadas lá dentro do escroto, como a gente já viu, o que é o escroto. E são órgãos onde são produzidos os espermatozoides e o hormônio de testosterona, como a gente também já viu. A uretra é um canal que percorre o interior do pênis e se abre para o exterior. E é por onde vai passar a urina e durante, no caso, a ejaculação, o sêmen também. E por último, o pênis, que ele é o órgão copulador, que durante uma relação sexual ele vai se encher de sangue, ficando rígido e ereto. Então, na ponta do pênis há uma glande que ela é muito sensível. Então, a glande ela é coberta por uma pele que é chamada de prepúcio, que durante o banho deve ser puxada para trás, que facilita a higienização da glande. Né? Caso não haja higienização, há acúmulo de secreções que podem irritar essa região e pode produzir mau cheiro. E olha que curioso, hoje eu li uma notícia que muitos homens têm que fazer olha aí, a amputação do pênis por falta de higiene e a casa acaba causando contaminações que acabam ficando graves, chegando até o caso de ter que realizar amputação, certo? Então, tá aí o alerta para os meninos, né, para conhecendo melhor o seu sistema genital. Bom, em relação à formação dos gametas masculinos, como é que eles são formados? Né? Então, lembrando que o gameta masculino são os espermatozoides, né? Então, eles são formados num processo que a gente chama de espermatogênese. Ele ocorre lá no interior dos testículos. Então, posteriormente, né, esses gametas eles vão sair do testículo, vai passar para o epidídimo, onde vai completar o seu amadurecimento e é onde vão ficar armazenados. Então, o espermatozoide maduro ele é constituído, como a gente pode ver aqui na imagem,
por 3 partes: a região da cabeça, onde está o núcleo da célula, lembrando o espermatozoide é uma célula, tá? Então aquilo de membrana plasmática, citoplasma e núcleo ele tem, só que é diferente, tá? Mas é uma célula. Então tem a região da cabeça, aqui que está o núcleo, né? Que a gente chama de acrossomo. Tem uma vesícula, olha que interessante. Aqui na ponta tem o acrossomo, que é uma vesícula que contém enzimas capazes de digerir a parede do gameta feminino, que é o ovócito. É assim que o espermatozoide consegue penetrar lá no óvulo da mulher, né? No caso aqui é o ovócito. Então ele vai permitir a penetração do espermatozoide no momento da fecundação. A cauda é um longo flagelo, né? Como se fosse um rabo, né? Que vai proporcionar a locomoção desse gameta masculino. Então, a energia para essa movimentação é fornecida por mitocôndrias presentes na peça intermediária, tá? Na porção mediana aqui. Então, lembrando, tudo isso é uma célula só. A cauda dele é formada por célula? Não, é tudo uma célula só, tá? Então, à medida que eles percorrem os canais do sistema genital masculino, os espermatozoides vão se misturar às secreções, como a gente já tinha lido lá atrás, que são produzidas pelas glândulas vesiculosas e pela próstata. E aí sim vão formar o sêmen. Então, o sêmen, a liberação do sêmen lá do sistema genital masculino para o meio externo, isso se chama ejaculação. Em cada ejaculação são expelidos mais ou menos 5 ml de sêmen, que contém milhões de espermatozoides. Então, quando o sêmen é depositado no sistema genital feminino, os espermatozoides podem permanecer vivos de 3 a 4 dias aproximadamente no organismo da mulher, quer dizer, dentro da mulher. Se nesse período os espermatozoides encontrarem o gameta feminino, aí vai poder ocorrer a fecundação. Tá? Passando agora para o sistema genital feminino. Então, o sistema genital feminino ele é responsável pela produção dos gametas femininos, até o que a gente chama da fase denominada ovócito. E como é que vai ser? Vai ser pela produção dos hormônios sexuais femininos, o estrógeno e a progesterona, e pela nutrição e acomodação do feto até o seu nascimento. Então, o sistema genital feminino tem toda essa função que a gente viu antes aí, ele é constituído por ovários, tubas uterinas, útero, vagina e os órgãos genitais femininos externos, que formam o pudendo feminino. Então vamos ver aqui as partes que formam o sistema genital feminino. Então o útero é um órgão muscular oco que tem sua parede interna, ela é recoberta pelo endométrio, que é um tecido ricamente vascularizado, que fica mais espesso durante o período fértil da mulher, que é onde aí no endométrio que ocorre a fixação do embrião, caso ocorra a fecundação. Caso não ocorra a fecundação, parte desse endométrio aí, que ele é espessado, né, que ele fica mais grosso, vamos dizer assim, né, ele vai se desprender e é liberado, e aí ocorre a menstruação. Então, a região mais estreita do útero, que é chamada colo, faz a comunicação com a vagina. E a vagina é um canal de paredes musculosas também, que comunica o útero com o exterior do corpo. A sua abertura para o exterior pode ser parcialmente fechada por uma membrana denominada ímen. A tuba uterina, estou aqui em cima agora, as tubas uterinas são canais que ligam cada ovário, né? Os ovários estão aqui que eu vou falar deles daqui a pouco. Então a tuba uterina ela liga os ovários ao útero. E seu interior é revestido por um epitélio ciliado. O que é isso? É uma pele que tem como se fosse a cauda do espermatozoide. Ele se mexe, só que em vez de ser um flagelo, é um cílio, ele é menor. Tá? Então, e esses cílios vão ajudar a conduzir o ovócito, que é liberado pelo ovário, até lá no útero. Então, os ovários, como a gente já viu, né, que são glândulas responsáveis pela produção dos gametas femininos, que são os ovócitos, e também lá dos hormônios, a progesterona e o estrógeno, estão conectados ao útero por ligamentos. E, por último, o pudendo feminino, antes chamado de vulva,
Ele é o órgão genital feminino externo, formado pelos chamados lábios maiores ou os lábios menores, né? O vestíbulo vaginal e o clitóris. Então, os lábios maiores, eles são dobras da pele externa. Os lábios menores são dobras de pele fina e sensível que ficam cobertos pelos lábios maiores. O clitóris é uma pequena estrutura que ele é rica em terminações nervosas e é muito sensível. Está localizado no ponto da união entre os lábios menores, certo? E antes da gente passar para a atividade, vamos ver como é que é a formação dos gametas femininos. É a última parte antes de eu passar a atividade para vocês. Então, os ovócitos, eles são células sexuais femininas e são formadas no processo de ovulogênese, o que acontece lá nos ovários. Então, o início da ovulogênese, ela ocorre durante o período embrionário. Assim, ao nascer, uma menina, ela já tem milhares de ovócitos imaturos em seus ovários. Quer dizer, uma criança, menina, quando nasce, ela já tem, lá ao nascer, milhares de ovócitos dos seus ovários, só que eles estão imaturos. Na puberdade, aí sim, com o início da produção dos hormônios sexuais femininos, vai ocorrer uma estimulação dos folículos ovarianos, que é um conjunto de células especializadas que se encontram nos ovários. Então, essa estimulação, ela promove o amadurecimento e a liberação dos ovócitos dos ovários para as tubas uterinas. Então, esse processo, denominado ovulação, em geral libera apenas um ovócito maduro a cada 28 dias. Então, é interessante isso, né? Então, essa ovulação ela ocorre. Se ocorre a fecundação, vai ocorrer a gravidez. Se não ocorre a fecundação, aí todo aquele endométrio que estava lá dentro do útero da mulher, na camada do útero da mulher, acaba se desprendendo, uma boa parte dele, e aí acaba ocasionando a menstruação. Então, a menstruação, quando ocorre, ela é um sinônimo de que não houve fecundação. Né? Então, a mulher não está grávida. Por isso que, às vezes, quando a menstruação atrasa, pode ser um indício de que a mulher engravidou. Certo? Então, nós temos aqui as principais partes de um ovócito. Embora os ovários apresentem cerca de 400 mil ovócitos, mais da metade deles se degenera antes da puberdade. Cerca de 450 chegam a amadurecer durante a vida fértil de uma mulher. E elementos fora de escala, de tamanho. Está dizendo que os elementos aí, é só para saber que os elementos eles estão fora da escala de tamanho e de proporção. E as cores não são essas. E está ampliado 350 vezes. É só para saber. Então, gente, agora a aula foi. A aula não, né? A leitura, né? Para poder fazer atividade foi essa. Então, vocês têm agora. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler também com calma para entender o que está sendo pedido nessas 10 atividades, nessas 10 questões. E aí vocês vão fazer no caderno. Quando acabar, você pode tirar uma foto, mandar por e-mail ou colocar no GSA. Ah, professor, eu não tenho GSA, eu não consigo mandar, não tenho como tirar foto. Então, deixa no caderno que uma hora a gente vai ver isso, porque a gente não está pegando material na escola, porque como é que eu vou pegar um caderno de... Eu vou pegar um material de 32 alunos de uma sala, né? São 2 nonos, então são 64 folhas. Como é que eu vou pegar 64 folhas e trazer para minha casa? A folha é um meio de contaminação. Então faz em casa, manda por foto, se não deixa no caderno que quando for possível a gente vê. Então, gente, só a dica. Leia as atividades. Ah, professor, eu não sei responder. Vai lá e lê o texto de novo. Como eu li agora um texto para eu poder entender o que está sendo falado. Tudo bem? Então é isso. Então até o nosso próximo encontro, gente. Até.